Os dias passavam em paz. Essa paz, porém, era uma máscara frágil. O conhecimento, acumulado por centenas, talvez milhares de anos de história da família Arden, jazia oculto nas profundezas da torre, e o Valtor passava mais tempo em bibliotecas arcaicas do que em seu trono, pois o povo em sua guarda era governado com justiça, e prosperava a olhos vistos, sem a necessidade de muita de sua atenção. Valtor Arden sabia demais. Ele descobrira sussurros de sociedades secretas, rumores de um domo sombrio que sufocaria a Auren com mentiras e trevas, e trabalhava em silêncio para reunir aliados contra essa ameaça. Mas os inimigos, com suas vozes sibilantes e olhos frios, não toleravam quem os desafiasse. E naquele anoitecer de nuvens rubras, o céu tingido como sangue fresco, uma trama covarde caiu sobre Vent. Havia algo no ar, uma quietude pesada que fez até os cães da vila pararem de latir. Kael sentiu primeiro, parado na porta de casa, os olhos fixos no horizonte onde as nuvens pareciam engrossar rápido demais. Um mensageiro chegou à torre, um homem alto, envolto em um manto escuro. Ele caminhava com passos rápidos, as botas chutando poeira, o braço esquerdo movia-se desigual, como se o incomodasse, e parou diante do portão da fortaleza, o rosto meio escondido pela sombra do capuz. Sua voz era cortante quando falou ao guarda do portão. Ei, guarda! Onde está Sendar Toret? Preciso dele agora, é urgente, e ele vai querer saber disso. O guarda, um homem jovem de barba rala, hesitou, os olhos estreitando-se para o estranho. Mensageiros oficiais não vinham sem aviso, muito menos ao cair da noite, e um emblema prateado, uma serpente circulando um olho adormecido, não era um símbolo que ele via frequentemente. Vou chamá-lo. Respondeu, a voz firme, mas hesitante, enviando um menino correndo pelas escadas de pedra até os aposentos do Sendar. Toret apareceu momentos depois, a armadura tilintando com cada passo firme, a espada embainhada ao lado. O cabelo grisalho estava preso num rabo curto, e as rugas em seu rosto endurecido pareciam mais fundas sob a luz fraca do entardecer. Ele parou diante do mensageiro, a testa franzida. O que o traz aqui, senhor? Não temos notícia de visitas oficiais há muitos sóis. Qual a urgência? O homem deu um sorriso fino, encarando Toret com olhos maliciosos e entregando uma carta selada com cera negra. Apenas isso, Sendar. Meu trabalho está feito. Ele virou-se, o manto girando como uma sombra, e desapareceu na penumbra da trilha antes que Toret pudesse perguntar mais. Ao quebrar o selo, Toret leu em silêncio, os olhos arregalando-se por um instante. A carta tremia em suas mãos grandes, e ele amassou o papel com um grunhido baixo. Guarda! Chamou, a voz cortante. 3 homens à torre, agora. O Valtor e a senhora estão recolhidos. Protejam-nos. Não devo demorar. Ele correu ao estábulo, os passos largos ecoando na terra, e montou seu cavalo, um garanhão castanho de crina longa, com a graça de quem nascera para a sela. Mas antes que pudesse galopar, um ruído estridente cortou o ar, seguido de um baque pesado que fez o cavalo relinchar. Toret desmontou, a armadura rangendo e limitando seu movimento, e voltou ao portão. O guarda jazia no chão, um fio de sangue escorrendo da garganta, pingando na ponte levadiça que guarnecia a entrada da fortaleza. O menino de antes estava caído ao lado, os olhos abertos em choque. Parecia paralisado. Toret entendeu, num instante. Uma distração. Com um rugido que ecoou pelas colinas, ele acionou o sino de alarme, a mão já na espada, mas o som voltou vazio. Ninguém respondeu. O Sendar correu pela ponte, as botas martelando a madeira, e entrou no salão da torre, o coração disparado como um tambor de guerra. O que viu o fez gelar. Corpos espalhados pelo chão, guardas com gargantas cortadas, o sangue ainda quente nas pedras. O ar cheirava a ferro e morte, e tochas caídas rolavam pelo chão, lançando sombras que dançavam nas paredes. Assassinos mascarados, sombras ágeis com lâminas envenenadas, moviam-se como espectros,
e o massacre já estava quase completo. Alguns guardas ainda lutavam, espadas chocando-se contra adagas velozes em clangores desesperados, mas caíam um a um, os corpos tombando com um som surdo que ecoava no salão. Toret avançou, a espada girando em arcos mortais, derrubando vários inimigos com golpes que racharam crânios e elmos como casca seca. Ele sentiu uma picada, o sangue escorreu de um ponto em seu braço, e dardos tilintavam contra as placas de sua couraça, marcada com o grifo orgulhoso da Casa Arde. Ele subiu as escadas da torre, cada degrau um trovão sob suas botas, o fôlego pesado, mas firme. A porta do quarto de Arden estava entreaberta, o batente lascado como se forçado por mãos brutas. Toret avançou, os olhos estreitados contra a penumbra, mas sentiu-se zonzo, um breve momento de desatenção. Veneno. O pensamento fez pausar, e um golpe traiçoeiro veio de trás. Uma lança perfurou sua coxa, o metal rasgando carne e músculo. Ele caiu com um grito abafado, rolando escada abaixo, ossos estalando como galhos secos, a visão embaçando enquanto ouvia o grito final do Valtor ecoar lá em cima. Um som curto, cortado por um gorgolejo, que silenciou rápido demais. A escuridão tomou seus olhos, e ele perdeu os sentidos, o chão frio contra sua face. Na vila, o sino ecoou, um som rouco que arrancou os aldeões de suas rotinas. O que está acontecendo? Gritou uma mulher na praça, largando um cesto de roupas que rolou pela terra. Crianças pararam suas brincadeiras, os rostos sujos voltados para a torre, enquanto os homens largavam enxada, se corriam para as portas, buscando armas ou respostas. Confusos. Não havia o que fazer. Os assassinos não tinham misericórdia, e não queriam pontas soltas. As casas ao redor da vila já acendiam em uma pira antinatural, com flechas brilhantes caindo como estrelas cadentes, criando um círculo mortal de fogo. O ataque fora planejado com precisão cruel, e a vila estava cercada por soldados de armaduras negras e arqueiros com flechas incendiárias. Os soldados com o grifo dourado brilhando no peito reagiram, formando paredes de escudos, buscando tirar os civis da linha de fogo. Alguns saíam de suas casas ainda vestindo os corceletes, pegos de surpresa. Das colinas, sombras desceram como uma onda, o brilho das armaduras negras refletindo o fogo que já lambia os telhados mais distantes. Flechas riscaram o céu novamente, cravando-se em telhados de palha e paredes de madeira, e em instantes um círculo de chamas engoliu o vento. Os aldeões corriam gritando para o centro da praça, um campo aberto, sem abrigo, enquanto o cheiro acre de madeira e carne queimada enchia o ar, sufocando os pulmões com fumaça densa. Nos arredores da cidade, as paredes de escudos colidiam com a onda negra que descia as colinas em um mar de gritos e ruídos, enquanto buscavam ganhar tempo para organizar as defesas. Mas estavam sendo atacados por todos os lados. Lissara agiu rápido. Ela estava na cozinha, amassando pão quando o primeiro grito cortou o silêncio da casa. Kael estava ao seu lado, limpando uma faca que usara para cortar ervas, e viu os olhos dela mudarem, o verde suave endurecendo como pedra. Eles vieram por nós. Sussurrou, largando o pão e correndo para reunir mantos e uma bolsa de couro. Você precisa correr, Kael. Para os bosques, para os arautos, encontre os guardiões. É a única esperança. Sua voz tremia, mas as mãos eram firmes enquanto empilhava suprimentos. Kael abriu a boca para protestar, mas o céu brilhou com as flechas ardentes, e o chão tremeu com botas pesadas que ecoavam pelas vielas. E eles vieram, tochas acesas, gritos cortando o ar, casas em chamas, o sangue criando um rio rubro pelas vielas. Soldados de armaduras negras avançaram, as espadas cortando o ar com silvos frios, derrubando quem corria para fora em busca de ajuda. Uma mulher caiu na porta ao lado, uma lâmina cravada no peito, o filho pequeno gritando ao seu lado, até que foi arrancado de seus braços e colocado em algum tipo de gaiola. Lissara empurrou Kael para a janela dos fundos, com uma harpa dourada pequena em suas mãos trêmulas. Vá! Gritou, virando-se para a porta que já tremia, sob golpes pesados. Seus dedos dedilharam as cordas, e uma melodia clara cortou o caos.
Um canto do lume puro e forte, que fez os soldados pararem assim que a porta se abriu, os olhos vidrados como se presos por um feitiço. Kael hesitou, os pulmões ardendo, pulou a janela, mas no desespero do momento caiu entre as flores e sentiu espinhos cravarem-se em seus braços e mãos. As notas da harpa aceleraram, tornando-se rápidas e estridentes, e ele ouviu o som de potes, panelas e castiçais voando pela casa, chocando-se contra as armaduras dos soldados como se lançados por mãos invisíveis. Um deles caiu com um grito abafado, o elmo amassado por um golpe que não viu. Seus ventos virarem aço e o céu cuspir fogo. Kael levantou-se, o coração apertado, os pés querendo voltar para a mãe, mas era tarde. Ele sentiu quando o ar mudou. O cheiro de cinzas e ferro se dissipou por um instante, como se o mundo prendesse a respiração. Então, um sussurro gélido, serpenteando pela casa como dedos invisíveis, fazendo as chamas oscilarem. A madeira rangeu, as janelas estalaram, e então, uma lâmina de vento, afiada como vidro e impiedosa como o próprio destino, cortou o ar e encontrou o peito de Lissara. Que o eco insista se a luz falhar, que o lume seja o tom. Pois há nome no vento que ainda recorda, e segredo nas pedras que sabem ouvir. A força na paz. Não houve som de impacto, apenas um suspiro, um lamento que se dissolveu na corrente que a atravessou. O sangue dela não manchou o chão. O vento carregou, levando consigo o brilho esmeralda de seus olhos no último instante. Ela caiu, emitindo um último lamento com sua voz doce. A terra rugiu e respondeu ao seu chamado, rachando-se em um grito silencioso, e a engoliu junto aos soldados, deixando apenas o eco do vento, que agora parecia cantar sua despedida. O corpo alquebrado de Toret, recobrando a consciência, era arrastado em correntes por um cavalo tão negro como a noite sob os gritos da vila. Kael, escondido entre fardos de feno empilhados perto da casa, viu o pai tentar se erguer, as mãos agarrando a terra com tanta força que o cavalo parou, os cascos pisando inquietos. Toret arrastou-se um passo, a perna quebrada falhou sob seu peso, os olhos buscando a casa onde sua família estava, mas nada, nem casa, nem família à vista. As mãos tentaram puxar seu peso naquela direção, mas uma lança foi cravada em suas costas, o sangue manchando a terra que ele jurara defender. E sua couraça ensanguentada foi pendurada no mastro central, onde antes havia a bandeira de Valtorarden. Os soldados riram, um som frio que cortou o ar, e ergueram a armadura como um troféu cruel contra o céu em chamas, a luz do fogo dançando no metal partido, iluminando o grifo agora manchado com sangue. Sozinho, com o som das chamas e o cheiro de sangue atrás de si, Kael correu para o estábulo, montando habilmente em Epona, o eco da música da mãe misturado ao uivo do vento, o primeiro lamento que ele carregaria para sempre. Não temo a noite, nem o silêncio seu, pois minha voz não me pertence mais. Ela é a ponte entre o medo e o amanhã, ela é a chave que o tempo desfaz. Então que me ouçam os que virão depois, nas cinzas da torre, na bruma do fim. Que saibam que aqui o mar alto cantou e que o lume ardeu mesmo assim.